salva de palmas para o nosso querido Saulo Soares, que aceitou esse convite de vir palestrar no nosso evento. Saulo Soares nasceu em 1987 em Teresina, tem formação em Medicina, Direito e Teologia. Morou em Belo Horizonte por quase uma década, onde realizou especializações, mestrado, doutorado e pós-doutorado, além de atuar profissionalmente. É professor efetivo e pós-doutor da Universidade Federal do Piauí, diretor clínico do Hospital Universitário, autor e coordenador de 14 livros. E o nosso querido Dr. Saulo vai trazer como tema A Vida Vale a Pena Ser Vivida, estratégias de como alcançar a saúde física, mental e espiritual. Com vocês, o nosso mestre, Dr. Saulo Cerqueira. Obrigado. E o tema de hoje, a vida vale a pena ser vivida. Quão importante esse tema é nos dias atuais? Quantas pessoas sofrendo de dificuldade em encontrar um sentido para a vida? E da minha experiência como médico, advogado, teólogo, sou professor aqui da Universidade Federal do Piauí, no Departamento de Ciências Jurídicas. Após mais de uma década de experiência enquanto médico do trabalho em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aqui no Piauí também, atuando na iniciativa pública, na iniciativa privada, como empreendedor de clínica de medicina do trabalho, observei algo em comum nas pessoas, vejam só, algo em comum nos trabalhadores. A insatisfação com a vida e a insatisfação com o trabalho que estão fazendo. Ela trabalha todo dia, ela já tem uma carreira, tem uma profissão, mas ela está insatisfeita com o que está fazendo. Ela não encontra um sentido naquilo. Ela está insatisfeita com a vida, está insatisfeita com o marido, com a esposa, insatisfeita de forma geral e não consegue encontrar uma saída para isso. E é algo, não só aqui, mais de um estado, em mais de uma situação, o funcionário seletista, o servidor público, o empreendedor, pessoas com alto salário que se encontram insatisfeitas com o que estão fazendo. Ela está fazendo tudo no automático. Veja se não aconteceu isso com você. Você faz tudo no automático. Você simplesmente é absorvido por sua semana. A semana chega, você faz tudo aquilo no automático, acorda, dorme e fica esperando o sextou. Não tem esse tal desse sextou? As pessoas então imaginam que só vão ser felizes na sexta-feira. E a segunda-feira então é o dia da tristeza. Tem pessoas que possuem a síndrome do domingo à noite. Já viu essa síndrome? Síndrome do domingo à noite? No domingo à noite cai um abatimento na pessoa. Ela fica abatida, triste, angustiada, sofrendo interiormente de verdade, porque ela sabe que uma nova semana vai começar. Ela sabe que vai ter que voltar à rotina da segunda-feira, só que ela não suporta mais a rotina dela. Então, domingo à noite é o dia da depressão. Ela não quer nem acordar na segunda-feira. Ela prefere não acordar. Algumas vezes ela já está tão insatisfeita com a vida que ela pode pensar: será que seria melhor eu nem acordar mais? Veja só. Então tem duas formas de você acordar. Você pode acordar e dizer: bom dia, Deus. Ou você pode acordar e dizer: meu Deus, mais um dia. Como é que você acorda? Bom dia, Deus, ou meu Deus, mais um dia. O que isso acontece? Quando você fala, meu Deus, mais um dia, você está demonstrando uma insatisfação com sua vida, que não está no caminho certo, que não buscou um propósito, não está encontrando um sentido no que está fazendo. E o tema da palestra de hoje, A Vida Vale a Pena Ser Vivida, é inspirada no livro com esse mesmo nome, do venerável Fulton Sheen, que eu convido vocês a conhecerem. E ele trata um exemplo do que se tornou a vida hoje. Se tornou algo sem sentido no seguinte aspecto. Imagina um rio. De um lado de um rio tem uma fábrica
e do outro lado tem outra fábrica. Desse lado aqui, a fábrica pega as pedras, tritura as pedras, deixa tudo triturado, só areia, e joga para a fábrica do outro lado do rio. Chega no outro lado do rio, aquela fábrica pega todo aquele pó de pedra e faz uma nova pedra. E fica nisso. Você pega a pedra, joga para o outro lado, tritura a pedra. Pega a trituração da pedra e joga para o outro lado e faz uma pedra. Ou seja, uma coisa sem sentido. A vida se tornou isso. Um conjunto de atividades sem sentido. Quando você acha que sua vida está assim, você então encontra uma séria dificuldade. Você acha que tudo que você está fazendo não tem mais sentido. Algumas vezes você está numa reunião de trabalho, você está em uma atividade e vem aquele pensamento: o que eu estou fazendo aqui? Tem sentido isso que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo isso? Está tão difícil a vida? Quando você acorda e trata então, meu Deus, mais um dia, você precisa encontrar um sentido, um propósito de vida. E algumas vezes, então, as pessoas buscam mecanismos de fuga. Qual o mecanismo de fuga que as pessoas buscam na vida, né? Ela tem uma dificuldade, por exemplo, em fazer tudo muito rápido. Ela planeja fazer tudo na velocidade, tudo na correria, para encontrar, então, fugir do que está vivendo. Por exemplo, alimentação. Você vai se alimentar, digamos aí que em 20 minutos, um almoço. A pessoa almoça em 5 minutos. Todo dia daquela forma, ela quer fugir do sofrimento que está vivendo. Então ela vai buscar mecanismos de fuga para o dia dela. Ela acredita que tudo o que está fazendo não tem mais um sentido na vida. Certas vezes tem até maus pensamentos. Ela pensa: e se eu abandonasse tudo? E se eu largasse tudo isso? Tem gente que tem dificuldade na família e pensa: eu vou abandonar minha família, vou sair de casa, vou voltar para a casa dos meus pais. Ela tenta sempre então evitar o sofrimento e buscar um mecanismo de fuga. Só que essa fuga não vai ainda trazer a felicidade que ela tanto espera. Todos nós buscamos essa felicidade, seja no trabalho, na vida, nos relacionamentos. Estamos buscando ali a paz interior. E veja só, Carl Jung, um psiquiatra, depois de anos de experiência, ele verificou que 1/3 dos seus pacientes não possui um transtorno mental. Sabia disso? Os pacientes que vão, eu como médico, observo isso como médico de trabalho, os pacientes que vão no consultório, demonstrando problemas na vida, no âmbito emocional, 1/3 não tem um transtorno mental identificado. Sabe o que é que ele encontrou que elas têm? Uma falta de sentido e propósito de vida. Sabiam disso? Quem sabe o que eu estou falando, alguém se identifica. Alguém pensa isso também. Isso eu sinto. Está sentindo isso na vida? Que perdeu o sentido, perdeu o propósito, está fazendo tudo automático, não sabe onde quer chegar. E o tratamento aí psiquiátrico observou isso. Que essas pessoas não têm um transtorno em si. Na verdade, elas estão sofrendo assim porque nunca conseguiram encontrar qual o propósito da vida delas. Só acordando e dormindo, fazendo tudo no automático, esperando o fim de semana, esperando o feriado, esperando as férias. Você vive esperando seu período de férias. Vive esperando que vai ser feliz nas férias. E algumas vezes, quando volto de férias, eu, enquanto profissional, já observei pessoas assim, têm crises de surto no retorno das férias, porque ela já não aceita aquele trabalho, aquele ambiente que considera tóxico, e volta e adoece. Quando sai de férias, tem uma dificuldade terrível de voltar. Nos últimos dias de férias já começa a adoecer. Quando lembra que a férias vai acabar, é sofrimento, não quer voltar. E quando volta, naquele mau humor, tratando todos ao seu redor com desprezo, com raiva, porque ela não encontra mais aquilo.
Ela só quer esperar o tempo de aposentadoria e sair dali. Quero sair daquela. Não aguento mais ficar ali. E algumas vezes você fica então projetando um futuro que nunca vai acontecer. Recordo que de das minhas atividades profissionais em Minas Gerais, um caso bem concreto. Um profissional que sempre dizia que quando se aposentasse ia ser feliz, ia viver a vida que sempre sonhou, que era insatisfeito naquela empresa, uma empresa pública federal, mas seria feliz quando se aposentasse. E o caso dele foi bem comentado nessa empresa, por pessoas depois dele, por um motivo. No primeiro dia que ele se aposentou, ele faleceu. Já pensou? Ele vivia dizendo na empresa que no dia que se aposentasse ia ser feliz. Não é que ele morreu no primeiro dia da aposentadoria? Então ele viveu esperando uma felicidade que não alcançou, imaginando que ia ser feliz só após a aposentadoria, que aquele trabalho seria muito difícil, que não poderia conseguir ser feliz ali dentro. Nessa falta de sentido da vida, muitas pessoas têm então hoje, sabe o quê? A chamada neurose existencial. O que a pessoa pergunta? Qual o sentido da minha vida? Não é uma pergunta básica? Qual o sentido da vida? Por que a gente acorda? Por que a gente dorme? Por que a gente faz o que está fazendo? Isso a gente precisa ter esse autoconhecimento. Uma das habilidades da inteligência emocional que eu trato se chama autoconhecimento. E você tem que identificar qual o sentido da sua vida. Não somos animais irracionais que só acordamos, vamos comer, dormir e pronto. A gente tem que pensar qual o sentido da nossa vida. Para onde vou? Olha essa neurose existencial. Para onde vou? Qual o futuro da minha vida? O que eu estou pretendendo chegar? E como decidir meu futuro? São 3 perguntas que afligem também muito os jovens. Nós que atuamos no ramo da educação, tratamos diariamente com jovens e observamos essa dificuldade de pensar no futuro. Algumas vezes as pessoas perderam perspectivas do futuro. Antigamente o jovem dizia: eu quero ser administrador, eu quero ser comerciante, eu quero ser um aviador, e ele buscava aquilo. Hoje, se você pergunta, ele não tem mais uma visão de futuro. Eu não sei o que é que eu quero ser, eu não sei o dia de amanhã, vou só viver dia após dia, sem saber o que vai acontecer. Então ele perdeu essa perspectiva de futuro. E quando você perde essa perspectiva de futuro, grandes crises existenciais se iniciam. Porque se você não sabe para onde você quer ir, aonde você quer chegar, você não sabe que caminho seguir. Qualquer caminho você vai seguir e depois vai gerar, sabe o quê? Frustração. Quando temos muitas expectativas, mas não temos um plano, uma meta, isso gera frustração. Você tem uma perspectiva, você tem uma expectativa de se aposentar cedo, de ter uma renda determinada, de viajar, de concluir o mestrado, de concluir um doutorado, mas você não faz nada para alcançar aquilo. Imagina, a pessoa só tem expectativa, mas não muda nenhum hábito. Você tem a expectativa que quer emagrecer. Uma das maiores insatisfações das pessoas são, sabe com o quê? Com o próprio corpo. Se eu for perguntar aqui, quem está satisfeito com o corpo? Quem está insatisfeito? A insatisfação vai ganhar. Acredita nisso? Uma das maiores insatisfações, tanto que o Brasil é um dos campeões de cirurgia plástica. Nessa insatisfação com o corpo, você então tem uma expectativa. Eu quero ficar com o corpo ideal, mas você não muda nenhum hábito. Você continua só na comida gordurosa, você continua sem fazer atividade física, não quer mudar a dieta, aí chega o fim do ano, aumentou foi 1, 2 quilos. Gerou o quê? Frustração. Você gerou uma expectativa dentro de você, sem realizar nada que possa alterar aquilo. Toda expectativa sem uma meta, sem um plano, gera frustração. E é isso que a gente observa hoje. Como o jovem não pensa mais no futuro, ele não pensa no que vai acontecer, ele só tem expectativas, cada vez mais
vemos jovens com sinais de depressão, ansiedade. Por quê? Muitas cobranças exteriores, muitas cobranças interiores. Cada vez mais a pessoa é cobrada, mas ela não tem um atendimento a essa expectativa. Qual a estratégia, então, em quem vive assim? Alguns poderiam dizer, quem está assim, sem nenhum sentido de vida, dorme e pensa assim, eita, era melhor eu morrer dormindo, porque eu não queria nem acordar amanhã para enfrentar a minha vida, porque eu acordo daquele jeito. Mais um dia, quando acorda na cama, você se dá conta que está vivo ainda, né? Eita, estou vivo, eita, mais um dia. Lá vai eu ter que tomar banho, me arrumar para ir para aquele lugar que eu não gosto, com aquelas pessoas que eu não gosto. Todo mundo ali é uma cobra, não dá para confiar em ninguém, né? Aí você já sai na sua casa falando para quem está na sua casa, lá vai eu de novo, hoje eu vou pedir demissão, hoje eu vou falar tudo que eu penso ali. Você pensa assim, que eu não aguento mais aquele lugar. E não tem estratégias para isso. Como são estratégias? Muitas vezes a pessoa poderia dizer, é porque você não tem religião, você não tem espiritualidade. Vá na igreja, se ajoelhe e reze. E eu lhe digo, baseado no venerável Fulton Sheen, essa estratégia não vai ter resultado para quem está nesse estado. Para a pessoa que não encontra sentido e propósito de vida, ela não está tendo sentido nem na vida, ainda mais ela vai encontrar sentido na oração. Ela não vai encontrar. A estratégia adequada, sabe qual é? Sair e conhecer o outro. Veja só o que eu estou dizendo. Você tem que sair de você. Sabe onde? Você tem que encontrar pessoas que estão sofrendo mais que você. Essa será a solução. Se você tem um nível de sofrimento, e todos nós temos, você vai ter que usar a estratégia de encontrar o próximo. Encontre quem sofre mais que você. Visite hospitais, visite uma pessoa doente, converse com uma pessoa que está em situação de rua. Você vai observar que a vida é bem mais do que o seu mundo, é bem mais do que você está vendo. Você vai ver quantas pessoas no hospital, mais jovens que você e com doenças que você nunca teve, sofrendo de dores terríveis, sofrendo de câncer, sofrendo tantas dificuldades e você achando que sua vida está sem sentido. Você, por questões pequenas, achando que sua vida está sem sentido, vai encontrar tantas histórias de superação no outro. O próximo, então, não é o inferno de Sartre. Quando ele fala, o inferno são os outros. Então nós dizemos, os outros não são o inferno. Os outros são exatamente a cura. O ser humano, nós somos feitos para a sociabilidade. E essa visão que o outro é o problema, o outro é o culpado dos meus problemas, é o que o mundo moderno traz. E o que está gerando toda essa confusão no mundo. Você achar que o outro é o culpado da sua vida, que o outro que é o problema. Quantas vezes a gente observa isso nos relacionamentos conjugais? Visite doentes, cure sua ansiedade ajudando o próximo. Pense nisso. Visite um doente, cure essa sua ansiedade vendo quem sofre mais que você. E você vai observar que o que você vive não é o que você pensa. Isso acontece porque a pessoa fica absorvida nos próprios pensamentos. E ela acredita que está passando um momento tão difícil que não vai ter cura. Nesse momento, até adoecimentos mentais ocorrem. Pensamentos, a gente observa nos pacientes, pensamentos até suicidas. Algumas vezes a pessoa está num nível de sofrimento tão grande que ela tem esses pensamentos de que se acabasse com a vida era melhor, que se morresse logo seria melhor para ela, que ela sofre muito. Nesse momento você precisa de ajuda. Quando você está com esse tipo de pensamento, você precisa de uma ajuda médica, psicológica, psiquiátrica, para sair desse momento, para entender que não é essa a solução, que a vida vale a pena ser vivida. Uma estratégia
de manter-se aberto para a vida. Tem pessoas que ficam fechadas. Tudo que vem de fora ela não aceita, ela não quer vivenciar novas experiências, ela se fecha. Você já observou que quem está com depressão se fecha? Se tranca dentro do quarto, não quer conversa com ninguém dentro de casa? Sabe por quê? Ela não quer mais ver o outro. Ela não quer ter mais experiência com o outro. Que é exatamente a estratégia contrária para a cura. A cura é você sair do seu quarto e encontrar o outro. Enquanto a doença é você se fechar no quarto para o outro. Enquanto o mundo diz que o outro é um problema, que o outro vai lhe atrapalhar, é o contrário. A gente vai numa fila, não tem gente que chega numa fila e vê a fila grande e fica com raiva, o tamanho dessa fila. E esquece que ela própria está aumentando a fila, né? O próximo que chegar, a fila está grande por causa dela. Uma mulher perdeu a filha e perguntou para o venerável Fulton onde estava Deus nesse momento. Que se Deus amasse ela, por que Deus levou a filha? Quantas vezes a gente não se pergunta isso? Se Deus me ama, por que Ele permite o sofrimento? Por que Ele deixou eu sofrer? Porque tantas desgraças, problemas eu já vivenciei. Quem não passou por isso? Se a gente for conversar aqui com cada um, quantas situações dramáticas na própria vida. E ele respondeu, agora você tem a oportunidade de aprender algo sobre o propósito da vida e o sentido da vida. Veja só, cada vez que a gente passa por um sofrimento, temos que perceber que naquele momento estamos tendo a oportunidade de aprender algo sobre o sentido da vida e o propósito da vida. Você acredita que estaria vivendo melhor sem nenhum sofrimento que já vivenciou? Sem sofrer nada? Você seria a pessoa que você é hoje? Sem tudo que viveu? Desde a infância, problemas na infância, na educação com os pais, problemas na escola, na vida do seu trabalho, problemas com o seu cônjuge, problemas na sua família. Quanto que você já cresceu com isso? Quem não se permite isso, não quebra uma casca, que é a casca do egoísmo. É como se o jovem de hoje fosse um pintinho que fica dentro do ovo, mas ele não quer quebrar essa casca. Você sabia? Ele quer ficar sempre ali chocando. Ele nunca quer sair para o mundo real. Eu vou ficar sempre me escondendo. É como se fosse uma criança que fica no ventre da mãe e não quer nascer. Quer ficar ali sempre guardado. Não quer o pinto quebrar o ovo, aquilo. Encontrar a realidade da vida. E a nossa voz, a nossa consciência, e quantos de nós lutamos contra a nossa própria consciência? A gente faz algo e fica questionando que fez algo. Sabe o que é interessante? A nossa consciência é inquieta. Os consultórios médicos estão lotados, muito em parte, problemas de consciência. Do que você faz e do que você fica respondendo. Você já vivenciou alguma vez que você pensa uma coisa e tem o interior falando o contrário? E você começa a responder você mesmo se convencendo? É como se você tivesse um anjo e um demônio. Assim, faça isso. Aí o anjinho do seu lado, não faça isso não. Você é uma pessoa boa. Você não vai vingar ela. Aí você fica batendo ali um com o outro e vai ver o que vence. Dentro de nós temos essa bondade e podemos ter também a maldade. Essa é a realidade do mundo. Todos nós podemos ser bons ou maus. Algumas vezes, então, você escolhe ser um trapaceiro ou um cavalheiro. E o que vai vencer dentro de você? É a sua consciência que vai dizer. Só que a nossa consciência é inquieta. Do jeito que no Estado temos 3 poderes, na nossa consciência também temos os 3 poderes. Sabe como? Legislativo, executivo e judiciário. Veja só o que eu vou falar. A nossa consciência tem um poder legislativo. Nós fazemos as nossas próprias leis. A sua consciência estabelece uma lei do que é certo. Então você estabelece aquela lei. O executivo vai firmar a execução daquela lei que você fez.
E o judiciário julga o que você fez. Sua consciência é tudo isso. Sua consciência legisla, executa e lhe julga. E tudo isso você faz para quê? Para buscar uma paz interior. Algumas vezes você está fazendo algo contrário à sua consciência na sua vida. Lhe pediram para fazer algo contrário à sua consciência. E você, para agradar, vai lá e faz. O que é que vai acontecer? O judiciário da sua consciência vai lhe julgar condenado. E você vai sofrer com isso. Você vai sofrer por uma decisão que tomou contrária a seus princípios. E quantas vezes no trabalho somos chamados a fazer algo contra a nossa consciência? Isso é o chamado sofrimento ético do trabalho. Já ouviram falar? Que é quando você tem determinada visão de um assunto e você é como coagido a fazer o contrário. E você, por medo, por receio de desagradar, segue aquele rumo, mas com grande prejuízo. Então as pessoas ficam ali se martirizando por aquilo. O mundo, o que é que a gente encontra no mundo? Quem viveu mais que eu sabe mais. No mundo a gente encontra dor, luta e sacrifício. Não é isso? É ou não é o mundo? Ou o mundo é cor-de-rosa, tudo lindo, ninguém adoece, não tem problema no relacionamento? Então, algumas vezes as redes sociais enganam jovens que o mundo é cor-de-rosa sem sofrimento. Só que ele se depara com a realidade, que o mundo você sente dor, que o mundo é uma luta. É ou não é? Vocês sabem muito bem, todos nós temos que lutar no dia a dia. E o mundo necessita de sacrifício. Conseguimos alcançar algum grande feito sem sacrifício? Você tem que ter o sacrifício. Quem tem filhos, se sacrifica pelos filhos. Qual a mãe, qual o pai que nunca se sacrificou pelos filhos? Se não diariamente. Quem busca fazer um mestrado, vai ter que se sacrificar. Vai perder muitos fins de semana, vai perder muitos eventos, vai se cansar muito para atingir aquela meta. Não é só aquela foto do dia da defesa, né? Do mestrado, doutorado, são professores. Aí quem vê aquela foto acha que tudo foi tão fácil. Um dia uma pessoa me encontrou e disse assim: doutor, para você a vida sempre foi tão fácil. Olha, para o outro tudo é fácil, né? Não sabe o que viveu, não sabe o que sofreu. As pessoas fingem, então, isso. Tem situações que é o mundo do Instagram. No Instagram todo mundo está feliz, todo mundo está satisfeito. Você chega, a pessoa tira foto sorrindo, mas você está olhando e logo ela está brigando. Ela está brigando com todo mundo, mas na hora da foto ela está sorrindo. Tem casos de pacientes depressivos, apresentam um atestado na empresa e vão viajar para a praia sorrindo no dia. Aí foi descoberto pela empresa, caso real. Então o atestado é falso, você não está com depressão, você até sorrindo na praia. Você disse: não, o atestado é verdadeiro. É porque eu estava fingindo que estava feliz na foto. Acredita? Ela foi viajar mesmo, triste, só sorriu na foto, mas a viagem foi horrível, que não gostou. Não era mentira. Então olha a nova situação. Não é uma mentira que ela estava doente, ela realmente estava. Mas ela não queria mostrar para as pessoas que seguem ela que ela está doente. Isso ela não quer. Ela quer esconder. Isso tudo porque o homem tem uma condição de liberdade. O homem é livre para amar, é livre para odiar. Nós somos livres para obedecer, nós somos livres para se rebelar. O homem pode ser como um santo, mas também tem pessoas que são como um demônio. Tem ou não tem? Gente que quer atazanar a vida da gente, dificultar de toda forma, por inveja, perseguição. E algumas vezes tem pessoas que dizem assim: se eu fosse Deus, eu iria acabar com o mal. Eu não iria permitir a maldade no mundo, porque assim a vida ia ser melhor ser vivida. Será que esse pensamento é correto? Acabar com o mal? E eu digo, se alguém fizesse isso, iria destruir a liberdade humana. Se Deus fizesse isso, acabasse com o mal, não teríamos liberdade. Todos seríamos criados e obrigados a ser bons. Não iríamos conhecer o caráter de cada pessoa. Então a diferença
existe entre pessoas más e pessoas malignas. Já ouviram falar isso? Existe o homem mau, mas existe um homem pior que o mau, que é o homem maligno. Olha só, vou dizer a diferença. O homem mau é aquele homem que rouba e que mata. O homem maligno, ele nunca pode ter roubado e nunca pode ter matado. Mas sabe qual é a finalidade da vida dele? Retirar a bondade do outro. Acabar a bondade do outro. Isso é o homem maligno. Tem vezes que você está tão ferida ou ferido com a vida que você deixa de ser bom. Sabe por quê? Porque você foi ferida por pessoas malignas na sua vida. Você pensa assim, eu não vou mais segurar a porta para ninguém, porque um dia uma pessoa não segurou a porta para mim. Agora no trânsito eu vou empurrar todo mundo, porque um dia não me esperaram. Tantas pessoas más passaram na sua vida, malignas, que você acaba se tornando ruim também. E isso é um desafio da vida. Você viver no meio da maldade e não se tornar uma pessoa ruim. Você tem que evitar isso. Você tem que lutar com todas as suas forças para não se tornar exatamente o que você mais critica. Sabe o que isso acontece? Você critica tanto um estilo de vida que acaba se tornando aquilo. Porque fala assim, eu não vou ser mais besta. Eu não vou aceitar mais que façam isso comigo. A partir de agora, eu vou ser exatamente o que foram comigo. Sendo que você vai ser o quê? Uma pessoa maligna, tentando tirar a bondade do outro. Tem gente que não quer ser bom e ainda se incomoda com a bondade do outro. Aí uma pessoa vai doar um dinheiro para uma pessoa em situação de rua. Você nem quer doar e ainda diz para outra, não faça isso, que ela vai gastar com bebida. Não vá perder seu tempo. Você não aceita outros fazer um ato de bondade. Você está afetando ela. Você começa a adotar um comportamento de vida que sempre criticou. Então temos que ter muito cuidado com o que a gente critica, porque a gente corre o grande risco de ser exatamente essa pessoa, se a gente não tiver um autocontrole. Assim, quando você busca destruir a bondade do outro, você prejudica. O que a gente busca desde a infância? Sabe o que a gente busca? A gente busca 3 coisas. Pelo instinto de sobrevivência, todos nós buscamos estar vivo, né? Todo mundo quer estar vivo. A vida vale a pena ser vivida. É um instinto de sobrevivência humana estar vivo. Segundo, a gente busca a verdade. O que é a criança? Eu tenho 2 filhos, Maria Catarina de 4 anos, tudo ela pergunta por quê. Por que isso? Por quê? Tem hora que a gente tem que ter cuidado para não perder a paciência, né? Quando uns 10 porquê atrás do outro. O que ela está buscando a cada porquê? Ela está buscando a verdade. Então a gente busca a vida e a verdade. A criança, quando pergunta por que o sinal fica vermelho? E por que agora está verde? Por que quer entender o mundo? Ela está tentando entender o que está acontecendo. Por que a gente está almoçando nessa hora? Por que a gente está no avião? Ela quer saber tudo. Terceira coisa que o ser humano busca. A gente busca vida, verdade. Sabe o que a gente busca? O amor. Sabe por quê? Desde criança. Quando a gente é criancinha, a gente busca o colo da mãe. A gente está buscando o afeto da mãe, está buscando o amor. E a nossa criança interior busca o amor para a vida inteira. Então, todos nós estamos buscando na vida, a verdade e o amor. Só o que acontece? A verdade e o amor não estão em plenitude nesse mundo. Vejam só. Você busca a verdade, mas não tem verdade nesse mundo em plenitude. Você busca o amor, mas não tem amor em plenitude nesse mundo. Aí você então se casa. E você acha que o seu cônjuge vai suprir todo o seu vazio interior. Ele agora vai preencher o meu copinho de amor. Você amada, você amado, é ou não é? Quando é noivo está assim. Só que o que acontece? A paixão só dura de 12 a 18 meses. Isso são os estudos científicos com base no neurotransmissor chamado dopamina. Depois de 18 meses, tira a paixão, a dopamina cai e você começa a ver a pessoa sem a máscara, quem ela é. Aí o príncipe encantado se torna um sapo. É ou não é que acontece isso? Quantas vezes
Então, nesse momento, o outro que está ali para lhe preencher se torna exatamente o contrário. Você que imaginou que seria feliz no casamento, sabe o que é que torna? O casamento se torna uma cruz. Tem casos, um caso real, marido e mulher chegou para um padre, o marido virou para o padre e disse assim: que padre, essa aqui é a minha cruz. Acredita? Que falou, apresentou assim a mulher, não disse nem o nome, essa aqui é a minha cruz. Aí o padre advertiu ele: olha, não fale isso, que ela pode chegar para mim também e dizer a mesma coisa. Ok, padre, essa aqui é a minha cruz. Um é a cruz do outro. Então um se tornou a cruz do outro, exatamente porque buscou que o outro preenchesse esse vazio interior do amor, como se tudo isso fosse preenchido por outro. Na busca do amor, da vida, da verdade, não encontrou esse preenchimento do amor. E na vida, algumas vezes ficamos longe da espiritualidade. E como teólogo, então, vou falar aqui agora nesse campo da espiritualidade. O que faz algo ser bom? Já pensaram nisso? O que é algo bom? Algo é bom quando atinge o seu propósito. O que é um relógio bom? Um relógio bom é que marca a hora correta. Então, o relógio atingiu o propósito dele, né? E o que é que acontece quando eu uso uma coisa para fora do seu propósito? Se destrói. Vou pegar um lápis e vou tentar abrir uma lata com um lápis. O que é que vai acontecer? O lápis vai se destruir e nem a lata vai se abrir. Então, quando você usa algo para fora do seu propósito, você vai ter uma destruição. E as pessoas estão se destruindo porque não descobrem qual é o seu propósito. Pensaram nisso? Sabe como ela se destrói? Ela se destrói pelo excesso de comida, desregramento em comida. Come demais, come até ter azia, come até ficar com refluxo e fica um ano inteiro assim. Ela tenta fugir e não consegue. Bebida demais, bebe, chega a nível de alcoólatra, apesar de achar que não. Todo fim de semana, para todo evento. Então, ela tenta se esconder na bebida e na comida, que vai gerar cada vez mais outras repercussões. Outra situação de fuga para a vida. Sabe qual é? Quem trabalha com educação certamente já se deparou com situações assim. Os jovens viciados em pornografia. Muitos jovens a gente atende como médico, pessoas que estão já viciadas em pornografia. Isso está prejudicando a vida dela, que ela não consegue avançar. Tudo isso pela internet. Hoje, em um clique, a pessoa olha o que quiser na internet. E ela tem uma dificuldade de autocontrole. E você pensa assim: mas seria só o jovem que está com esse problema? Você acredita que hoje tem casamentos que estão se acabando pelo mal da pornografia? Casamento. O marido viciado em pornografia, que chega a terminar o casamento por conta disso. Ele, tanto desse vício, que ele não se encontra mais na esposa, tem um distanciamento, brigas, tudo isso como um mecanismo de fuga, que já afeta, sabe o quê? Neurotransmissores no cérebro. Quando a pessoa me diz assim: doutor, eu tenho dificuldade de largar esse vício. Eu sei que é errado, eu quero parar, eu sofro quando vejo, eu me arrependo, eu fico me julgando por ter feito isso, mas eu não consigo parar. Em um clique, eu clico lá de novo. Quando eu sento naquela cadeira do computador, a mesma, tudo acontece novamente. Você acredita nisso? Que até um ambiente se repete? Se você mudar um ambiente, se você tirar o computador do quarto e botar o computador na sala, algumas vezes a pessoa abandona esse mal por isso. Porque ela repete nos mesmos horários, nos mesmos ambientes, viciada, e ela pede ajuda. Não é um moralismo, é ela própria que pede ajuda porque ela diz que não consegue mais viver. Outro mal de fuga, jogos eletrônicos, que está afetando muitos jovens. Você sabe, todos já conhecem, aquele livro CID, o livro da classificação de doenças, aquele livrinho verde,
que você bota o CID, temos agora o CID-11. Tem um CID específico de vício em jogo eletrônico. A OMS declarou que o vício em jogo de celular, em jogo de videogame, já é uma doença. Jovens que vão no consultório médico se afastar, realizar tratamento, porque não conseguem abandonar o videogame. Elas ficam horas no dia jogando, abandonam a escola, abandonam os estudos, não querem mais conversar com ninguém em casa, não querem mais almoçar na mesa, só pelo videogame. Veja só que situação. Ela não quer mais nada além daquilo. Sabe por quê? É um mecanismo de fuga. Quando você está naquilo, você não vê nem a hora passar. Simplesmente você fica 5 horas jogando e não percebe que a vida está passando. Algumas vezes a mãe vai no quarto e deixa o lanche. Ela não vai mais nem na cozinha pegar um pão, de tão viciado que está. Tudo isso, então, são mecanismos de fuga patológicos que vêm ocorrendo. Maratonar séries, vício em redes sociais. Hoje existe essa expressão maratonar, já ouviram? Antigamente você assistia uma série, você ficava um ano inteiro para assistir uma série. Hoje sabe o que é que você faz? Você vai na Netflix e quer assistir 20 episódios em 2 dias. A pessoa chega no sábado de manhã, 7 da manhã, e fica até 7 da noite, tentando preencher um vazio. Sabe o que é que acontece quando acaba o dia e a série? Depressão, tristeza, angústia, sofrimento. E ela vai se acabar em quê? Comida, bebida. É um ciclo sem fim. Vejam só o que eu estou dizendo. A vida vale a pena ser vivida. Mas a gente está buscando tanta felicidade, nós estamos buscando tanto prazer e estamos encontrando só o sofrimento. Por falta de regulação. A pessoa gostou de assistir um episódio da série. Ela acha então, como ela se sentiu bem assistindo um episódio, eu vou logo assistir 10, que vai ser bom. É assim? Você comeu um prato de comida, foi bom esse prato, eu vou logo comer 10 pratos de comida para ficar melhor? E não fica. O nosso corpo e a nossa mente não aguenta o excesso de informações, o excesso de prazer que a gente está buscando. E muitas vezes temos que passar por momentos de dificuldade para encontrar um sentido. E agora eu vou falar de mim. Agora eu vou falar de mim mesmo. Quantas vezes eu estive também sem um sentido na vida, sem um propósito. Sabe que certas vezes, quando eu estava em Belo Horizonte, eu ia deixar minha esposa na igreja no domingo e ficava dentro do carro, mas não entrava para a missa? Resistência. Apesar de ter, desde criança, ser católico, enfrentei essa resistência de distância, né? Ficava dentro do carro, mas não entrava. Sem sentido, sem propósito, até que o sofrimento me encontrou. Não existe isso? Você fica se escondendo, até que o sofrimento encontrou. Passa o slide para mostrar qual foi o sofrimento, por favor. Pode passar o slide. Olha só o sofrimento. Veja só, com 27 anos tive câncer. E um dos tipos de câncer mais fatais que o ser humano pode ter. Um câncer raro que não poderia ser tratado nem com quimioterapia, nem com radioterapia. O câncer é tão grave que não adianta. Não adianta fazer quimioterapia que não vai salvar. Não adianta fazer radioterapia que não vai salvar. Veja só. E olha o meu rosto como estava. Um rosto de derrota, de sem saber o que estava acontecendo, triste. Foi dito, ou vai morrer do câncer por ser fatal, ou vai viver com sequela. Estou vivo com as sequelas. Sequela de deficiência oculta, sequela de dor crônica intratável. Fiquei vivo, mas com as sequelas da gravidade que era. E nisso aqui representa, então, eu antes, ali no hospital, tirando ali o dreno com sangue aqui. E aí eu pensei, e se eu tivesse morrido, né? Então, que quase morria no centro cirúrgico. Veja só, ainda ia morrendo mesmo no centro cirúrgico. Tive que refazer a cirurgia, rompeu todos os pontos. Então, saindo de lá, dentro do carro,
no hospital, eu vendo toda aquela vida, eu pensei, tudo isso está aqui sem mim. E aí veio a chamada invasão divina. Não sei se ouviram falar nessa invasão divina. Eu tenho que mudar de vida, porque o caminho que eu estou seguindo não está bom. Um caminho sem sentido, um caminho sem propósito, um caminho distante de Deus, distante da espiritualidade, vivendo para o mundo, para a materialidade, vivendo para trabalhar, vivendo para fazer um curso, vivendo para ter renda. Só assim? E se eu morresse? O que eu teria me encontrado? Então esse foi o ponto de mudança na vida. Vejam só o que a gente precisa. Do jeito que aquela mãe chegou em Futoxim e perguntou por que eu perdi minha filha, Futoxim disse, para que você encontrasse um sentido e propósito de vida. E da mesma forma, a minha vivência. Quantas vezes no início temos a revolta? Por que comigo? Eu perguntei isso quando eu tinha 27 anos. Por que comigo? Por que não com o outro? Eu passava na frente de um restaurante, de um bar, tanta gente bebendo aí, por que não com eles? Mas por que comigo? E logo descobri que tudo isso era orgulho. Quando você pergunta, por que comigo? Na verdade, é uma pergunta de orgulho. Você deve perguntar, por que não comigo? Nós não somos diferentes de ninguém. Nós não somos privilegiados para não acontecer com a gente. Só que a gente vive a vida achando que temos que sair do sofrimento. E perguntar, por que comigo? É uma pergunta de orgulho, acredite. Você sempre se pergunte, por que não comigo? Que isso pode acontecer. E nesse momento, então, relembro aqui o poema de Francis Thompson, O Cão de Caça do Céu. Deus é o cão de caça do céu. Deus é um cão de caça do céu que está lhe procurando. E olha o que eu fazia antes desse momento. Olha o que está aqui. Dele eu fugia noites e dias. Dele eu fugia pela arcada dos anos. Dele eu fugia por becos e labirintos. De minha própria mente na névoa das lágrimas. Dele me escondia e no riso incontido. Atrás de esperanças imaginadas corri. E atirei-me precipitado. Nas sombras titânicas de abissais pavores. Destes fortes pés que perseguiam, em caçada sem pressa, imperturbável passo. Deliberada urgência, majestática instância, ressoando e a voz reiterando, mais insistente que os pés, tudo te trai, a ti que me traz. Quão pouco digno de amor és tu, quem tu queres para amar-me ignóbil ser, exceto eu, somente eu, tudo o que de ti tomei, não para ferir-te, mas só para que tudo pudesses encontrar em meu abraço. Todo o que teu infantil engano imaginava perdido, guardei para ti em casa. Levanta, segura minha mão e vem. Veja só, tudo que te tomei não foi para te ferir. Então, Deus, quando encaminha esse sofrimento, não é para nos ferir, é para exatamente a gente seguir Ele. Não me feriu. E hoje eu digo, graças a Deus eu tive câncer. Já ouviu alguém falar isso? Que teve câncer e agradece por ter tido? Graças a Deus eu tive. Jamais sentimentos de revolta, porque foi após esse sofrimento que me permitiu encontrar um sentido e propósito de vida. É após o deserto que você avança. Algumas vezes você não quer entrar no seu deserto, você quer fugir da sua cruz, você quer escolher sua cruz. E eu digo, é no deserto que você vai avançar. É com as dificuldades da vida, de doença, de quase morte, de problemas no seu relacionamento, tudo isso você vai utilizar para uma superação, não para cair. Eu poderia ter caído, ficado revoltado com a vida, perguntado por que comigo e ser um revoltado na vida. Mas não foi assim que a invasão divina chegou. Veio o contrário. Eu tenho que encontrar um sentido e um propósito da vida para não viver mais cada dia no automático como se fosse assim. Então vejam que eu, quando era estudante de medicina, passava nos hospitais, via pessoas com câncer. E sempre achei, não, comigo isso nunca acontece. Eu não bebo e não fumo, não bebia nada, nem fim de semana. Por que vai acontecer? Vejam só, e quantas vezes temos esse pensamento? De querer escolher nossa cruz. Mas sabe qual é a melhor cruz? A cruz que a gente não escolhe. Você quer escolher sua cruz. E tem essa dificuldade
dar vida por isso. Eu não queria a cruz no meu trabalho. Esse meu trabalho é muito difícil, lidar com essas pessoas, encontrar aquelas pessoas todo dia. Você não está aceitando sua cruz. Pode voltar para o primeiro slide. Então você tem essa dificuldade de escolher de aceitar sua cruz. Tudo isso porque perdemos o sentido. Quando estamos na escola, sabe o que é que algumas vezes falam na escola? Na escola dizem assim: a escola não é lugar para ser feliz. Já ouviram isso? Você está na escola para passar no vestibular. É isso a finalidade da escola. Escola não é lugar para ser feliz. Aí a criança fica lá, um adolescente, daquele jeito, só no jogo eletrônico, bebida, vendo pornografia na internet, porque disseram que no lugar de ser feliz vai ser no vestibular. Aí ele então passa no tão esperado Enem. Ele entra na faculdade, começa o primeiro período. Sabe o que o professor diz? Faculdade não é lugar para ser feliz. Você está aqui só para se formar e ter seu diploma e ir trabalhar. Quando você trabalhar, aí vai ser feliz. Aí você fica 4, 5, 6 anos na faculdade, triste, começa vários casos de ansiedade, depressão, transtorno do pânico, porque dizem que no trabalho você vai ser feliz. Aí então você se forma e com muita luta consegue ser aprovado em um concurso público ou consegue trabalhar numa empresa privada. Quando você chega no primeiro dia de trabalho, o que é que o chefe diz? Aqui não é lugar de ser feliz. Aqui é lugar de cumprir metas e fazer o que tem que ser feito. Você não vai ser feliz no seu trabalho. Mas me contaram da escola que eu ia ser feliz aqui, nunca foi. Aí você vive o trabalho pensando assim: mas quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Vai chegar essa hora da felicidade. E você fica esperando. Aí você trabalha 35 anos esperando a aposentadoria para ser feliz. Quando aposenta, o INSS lhe diz: aqui não é lugar para ser feliz. Também não vai ser. Agora vai ter dificuldades. Vai aumentar o número de doenças. O número de remédios que você toma vai aumentar cada vez mais. E ainda não vai ser feliz. Então a gente vive uma vida enganando a gente em uma armadilha que a gente vai ser feliz em uma hora. E acaba que a pessoa não é feliz hora nenhuma. Porque ela fica sempre esperando o próximo momento. E o que é que eu digo hoje? Para você ser feliz, você tem que aceitar o seu hoje e ser feliz com o seu hoje. Você tem que perceber que é o caminho que você faz que vai gerar felicidade, não o que você busca. Você vai fazer 4 anos de doutorado e você se engana, e você feliz quando for doutor ou doutora. Mas você tem que perceber que é durante esses 4 anos que você já tem que buscar felicidade nesse caminho. No casamento, como que você busca felicidade? Não é no caminho? Ou você vai buscar felicidade quando fica viúva, quando acaba? Não. Você tem que buscar, até que alguns podem até achar que é assim, né? Você tem que buscar a felicidade no caminho. E algumas vezes nesse casamento, a pessoa fala: o casamento caiu na rotina. Um dos maiores problemas que eu encontro, sabe qual é? Problemas nos casamentos. Você sabia? Vocês sabem disso. Não é só o trabalho. Problemas nos casamentos são uma das maiores causas de infelicidade nas pessoas. Quantos maridos que eram príncipes encantados e se tornaram ogros, sapos, aborrecidos, zangados, um poço de ignorância, raiva, não é? Tem tantas brigas, porque dizem que o casamento caiu na rotina. O casamento caiu na rotina. Nisso, um dos cônjuges diz assim: eu vou sair dessa casa. Eu vou voltar para a casa da minha mãe, que era melhor lá. Eu era mais bem tratado lá. Vou ficar aqui mais não. Quando não, vem as dificuldades da criação dos filhos. Doenças, doença dos filhos, vive em hospital, vive em pronto-socorro. Aí você pensa: fui enganado, casei para ser feliz e era uma armadilha. Só é problema, é conta para pagar, é boleto, é criança toda hora chorando, criança no hospital. Mas eu não casei para ser feliz? E por que eu não estou encontrando essa felicidade? Primeiro porque a pessoa casou sem nem saber qual a finalidade do casamento. Você sabia? Tem um padre que perguntou para os noivos, na hora, de surpresa: noiva, por que você está casando com ele? Aí, não, porque eu me sinto bem com ele.
Noivo, por que você está casando com ela? Não, porque quando eu estou com ela eu me sinto bem. Aí eles responderam errado. Isso aí vai passar. Ele está casando porque ele se sente bem com o outro. Ele não está nem casando para fazer bem ao outro. Já começou, vai dar problema. Não vai durar os 18 meses da dopamina. E vai começar os problemas. Por isso, tantos divórcios. Porque a pessoa não está encontrando um propósito nem nessa própria união. Então o casamento aí vai se tornar uma cruz. E quais são as soluções, já próximo aqui de finalizar? Estratégias. Como nosso saúde envolve corpo, mente e espírito, sabiam disso? Não é só corpo e mente. A Organização Mundial da Saúde já incluiu a saúde espiritual no conceito de saúde. O conceito da década de 70 era que saúde só era saúde física e mental. Hoje a OMS declarou que a saúde espiritual, que é diferente de religiosidade, encontra apego aí ao conceito de saúde. Primeiro temos que ter, olha só, no corpo uma alimentação saudável. Você não vai encontrar uma pessoa que viva bem com alimentação desregrada, com um corpo doente. Você tem que encontrar essa alimentação saudável pela mudança de hábitos. Você tem que ter uma boa noite de sono. Quantos sofrem de insônia? Quantas pessoas aqui que dormem mal e notam que isso prejudica a vida? O corpo sem sono não tem como agir bem. Para se ter ideia, tem doenças relacionadas à falta de sono. Sabe qual é uma doença que muitas pessoas não sabem? Na área da saúde, profissionais da saúde possuem, porque não dormem, câncer de mama. Estudos já revelam que profissionais da área da saúde, geralmente enfermeiras e técnicas de enfermagem, por ficarem a noite acordadas em plantão, têm maior prevalência de câncer de mama. Porque a exposição à luz artificial por muitos anos impede a produção de melatonina, que é um protetor do câncer de mama. Vejam só como a falta de sono interfere até na saúde física, então não só na saúde mental. Então o que é que eu digo? Estratégias. A primeira, você tem que conhecer o outro. Você vai ter que ir visitar doentes, visitar pessoas que estão sofrendo mais que você, para você perceber que não é a única pessoa que sofre nessa terra. Você vai ver isso, tem gente que sofre mais que você, tem gente que passa mais provação, tem gente que passa mais tentação que você. Segundo, uma alimentação saudável. Terceiro, você vai ter que ter um sono adequado. Quarto, você vai ter que ter uma espiritualidade. Nós temos alma. O desenvolvimento de espiritualidade é importante. Quando eu estava doente, eu desenvolvi a espiritualidade. Se você não desenvolve sua espiritualidade, você tem uma dificuldade de encontrar com você mesmo. Você não vai saber para onde você quer ir. Depois você precisa realizar atividade física. Sabia que é necessário? Eu sei que você está fugindo disso. Tá ou não está? Assim, não, vou deixar para depois. Eu não vou fazer. Mas a atividade física vai interferir não só no seu corpo, vai interferir no seu ânimo, na sua motivação de vida. Muitas vezes você está triste, só um desânimo, você sente aquele desânimo, tipo assim, nada mais tem cor, nada mais tem valor. Isso vai interferir se você fizer atividade física. Quando você movimentar seu corpo, você vai produzir hormônios e neurotransmissores que vão lhe trazer uma sensação de felicidade que vai mudar as outras coisas da sua vida. Você tem que adotar esse estilo de vida. Ah, mas eu não consigo adquirir esse hábito. Como que no meu dia eu vou adquirir o hábito? Sabe que tem uma regra importante? Uma regra dentro do Hábitos Atômicos. Chama a regra dos 2 minutos. Olha como é essa regra dos 2 minutos. Você não vai fazer caminhada? Você faça caminhada por 2 minutos. Sabia disso? Vai dar certo. Você sai para caminhar 2 minutos e volta. Sabe por quê? No primeiro momento de adquirir um novo hábito, que eu vou falar aqui, você não pode fazer um desafio. Tem gente que não faz nenhuma atividade física e diz assim, eu só vou fazer atividade física quando eu caminhar 1 hora. Eu vou caminhar 1 hora por dia. Mas como eu não tenho tempo para caminhar 1 hora, eu não começo nunca. Entendeu? Aí você nunca começa porque você fez um desafio. Nunca adquira um novo hábito como desafio. Não sou eu que estou tratando. São os estudos de medicina que demonstram isso. Quando você quer adquirir um novo hábito, não implante um desafio para você. Você tem que primeiro formar o hábito.
Você vai caminhar 2 minutos por dia durante uma semana. Sabe o que aconteceu? Por uma semana você já caminhou todos os dias. Depois de você formar um novo hábito na sua vida, você vai usar uma técnica que chama técnica de modelagem do hábito. Agora você vai ampliar esse tempo. Vai ser natural para você, que já caminha 2 minutos por dia, aumentar para 5, aumentar para 10. Logo você consegue adquirir esse novo hábito. Mas enquanto você não perceber a necessidade disso para a sua vida, no autoconhecimento, você não vai sair da casca do ovo. Sabe onde muitos de nós estamos? Eu até pensei em trazer para cá, mas eu não trouxe um caixão. A pessoa trouxesse um caixão aqui para o palco. Trazer um caixão. Sabe o que é que eu ia dizer? Figurativamente, botar um caixão aqui, aí eu ia vir no caixão. Ia dar certo? Aí eu ia dizer assim: levante, deixe de ser morto. Você está morto dentro de um caixão e não está notando nessa vida. Você está numa vida que você está infeliz, fazendo coisas que não gosta, sabendo que precisa mudar na sua alimentação, que tem que ter um sono melhor, que tem que fazer atividade física, que tem que aceitar a cruz que você está vivendo, mas você não quer sair do seu caixão. Você está vivendo dentro de um caixão. Você já está morto e não percebe isso. E você vai viver assim até quando? Até aquele rapaz que disse que no primeiro dia da aposentadoria morreu, ele viveu dizendo que ia ser feliz. E não chegou à felicidade. Quantas pessoas chegam a isso? Então a proposta de hoje é: você precisa reconhecer que precisa formar novos hábitos saudáveis e que a vida deve ser vivida agora. Então aqui já chegando a 1 hora, exatamente 1 hora, eu vou dizer agora para você olhar para o lado. Olha aí para o seu irmão e para a sua irmã do lado. Olha para o seu irmão e diga aqui para ele, em voz alta: a vida, falei, vale a pena ser vivida. Bata a palma para o seu irmão. Obrigado. Muito obrigado. Convido todos a acompanharem meu Instagram. Aqui está o QR Code, que eu trato diariamente sobre o campo da inteligência emocional, da saúde mental, da saúde física, como obter isso na carreira, no trabalho e nos relacionamentos, envolvendo de forma inovadora a medicina, a área jurídica e a teologia. Vejam só.